Antes de nós lermos, nós vamos ler o texto à medida que formos avançando, mas eu quero ler apenas e inicialmente o versículo 49, que diz assim: Lembra-te da promessa que fizeste a teu servo, na qual me tens feito esperar. Amém? Você provavelmente já passou por um momento tão difícil da sua vida que você se esqueceu até de Deus? Já passou por um momento assim? Talvez algum momento, talvez ou com certeza já houve algum momento que você tentou resolver a situação por conta própria e só depois que ela foi resolvida ou não resolvida que você decidiu se lembrar de Deus. Nós nos lembramos principalmente quando não dá certo. Então acontece alguma situação na nossa vida e ao invés de irmos até Deus, a gente tenta resolver de alguma forma e aí não dá certo. Aí depois que não dá certo, aí sim a gente recorre ao Senhor. Nós não nos lembramos de Deus muitas vezes em momentos que deveríamos nos lembrar de prontidão. Neste salmo, nessa parte aqui, que é a quinta parte, que é o Zaine, o autor ele vai nos ensinar sobre o que nos sustenta no meio da aprovação. O que deve nos sustentar quando passamos por momentos difíceis. E a resposta que o salmista vai nos dar é lembrar. Simples, né? Só isso. O que nos sustenta em momentos de angústia, de dificuldade, é nos lembrar. Agora, lembrar do quê? Pode parecer algo simples, mas é algo extremamente difícil, muitas vezes. Nós somos muito esquecidos. A palavra lembrar neste salmo é repetida 3 vezes. Versículo 49, você pode ver comigo, diz: lembra-te da promessa. Versículo 32 diz: lembro-me dos teus juízos. E versículo 55 que diz: lembro-me do teu nome. Nós vamos então olhar, de acordo com essa estrutura, esses 3 lembrar. O que nós devemos lembrar em momentos de angústia? O que nos sustenta na aprovação? Primeiramente, lembrar a Deus de sua promessa. Lembrar a Deus de sua promessa. Parece uma coisa ousada, né? Mas vamos olhar para os versículos 49 e 50 e ver o que de fato isso significa. Diz assim, Salmo 109, 49 e 50. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. O primeiro lembrar aqui, ele não diz a nós, que nós devemos lembrar de algo, mas que nós devemos lembrar a Deus de algo. Parece algo ousado, dizer sobre isso. O salmista começa a lembrar a Deus das suas promessas. Mas é óbvio que aqui é no sentido figurado, e aqui Davi ele está só, ou melhor, o autor, nós não sabemos se é Davi, o autor está só colocando aquilo que está no seu coração, mas é o que nós muitas vezes fazemos. Obrigado. É o que nós muitas vezes fazemos. Nós devemos lembrar, entre aspas, a Deus das promessas que Ele faz a nós, aquilo que Ele prometeu. Mas na verdade, meus irmãos, sendo sinceros, Deus nunca se esquece de nada. Deus, Ele sabe todas as coisas. Então, como assim lembrar a Deus? Porque quando nós lembramos ou tentamos lembrar a Deus de algo, isso serve para que a gente possa se lembrar. Então o salmista está sendo ousado aqui, colocando o seu coração, dizendo, Deus, clamando a Deus, Deus, lembra das suas promessas. Mas depois a gente vai ver que ele vai dizer que ele deve lembrar. Por quê? Porque Deus não se esquece de nada. Quero dar um exemplo aqui. Em Gênesis 8, versículo 1, nós vemos essa mesma ideia no sentido figurado, quando diz que Deus se lembrou de Noé, de todos os seus animais, quando estavam com ele na arca.
Noé passou, como a gente sabe, 40 dias e 40 noites ali flutuando, né, na arca. E aí, de repente, o capítulo 8 começa dizendo: e Deus se lembrou de Noé. Significa que Deus tinha esquecido de Noé? Não, claro que não. Mas Deus, ele vai então ao encontro de Noé. O que nós devemos nos lembrar, meus irmãos, como diz uma frase de Spurgeon, é que não há o que temer, pois o Senhor jamais esqueceu-se de uma única promessa feita a um cristão sequer. Deus jamais esqueceu de uma única promessa feita a um cristão sequer. Muitas vezes pode parecer que as promessas de Deus estão demorando e que a gente tenha que dar um empurrãozinho em Deus, né? Deus, lembra aquilo que você disse. Mas, meus irmãos, por mais que a gente tenha essa sinceridade, a gente tenha essa liberdade de poder orar a Deus dessa maneira, mas no fundo, todos nós sabemos que Deus não se esquece. Enquanto aguardamos a promessa se concretizar, o salmista vai dizer que o que consola o coração dele, enquanto ele está aguardando essa promessa chegar, nesta angústia diária, é saber que a palavra de Deus é o que vivifica a sua alma, é o que traz vida à sua alma. Enquanto estamos aguardando, então, nós podemos lembrar: a palavra de Deus é o que traz vida ao nosso coração. Parafraseando uma frase um pouco mais longa, eu achei interessante essa frase que diz assim: o ganancioso, ele olha para o seu muito dinheiro na conta e diz: isso é meu consolo. O homem que busca status, exibe o seu carro do ano e exibe as suas viagens nas redes sociais e diz: isso é meu consolo, isso é meu conforto. O bêbado, ele ergue o seu copo de cerveja e grita: isso é meu consolo. Mas o homem cuja esperança vem de Deus, aquele que espera no Senhor, aquele que sente o poder da palavra de Deus vivificando a sua vida todos os dias, ele diz com autoridade: a palavra de Deus é o meu consolo. Tudo isso porque Deus nos vivifica por meio da sua palavra, enquanto nós estamos esperando em dias de angústia. Tiago 1, versículo 18 diz: segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ele nos gerou pela palavra da verdade. É a palavra que traz vida a mim e você. O que nos sustenta na aprovação, primeiro então, é nos lembrarmos das promessas de Deus. É nos lembrarmos aquilo que Deus nos prometeu. E o que Deus nos prometeu não é casa, não é carro. Deus nos prometeu é uma nova vida através da palavra do Senhor. E essa palavra que nos vivifica é aquilo que Deus prometeu a mim e a você através da palavra e através de Cristo Jesus. Segundo, o que nos sustenta na aprovação é lembrarmos dos juízos de Deus. Lembrar dos juízos de Deus. Versículo 51 ao 53, leia comigo, que diz assim: os soberbos zombam continuamente de mim, mas eu não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me consolo, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. A situação do salmista, a gente não sabe muito bem quem escreveu esse salmo. Talvez foi Davi, talvez foi alguém já no período de Esdras, um pouco mais para frente. Nós não sabemos quem escreveu esse salmo. Mas o fato é que haviam homens que zombavam dele. Talvez, como a gente viu na semana passada, reis que zombavam dele. Talvez você passe exatamente por isso, pelo fato de ser um cristão. Mas ele responde que ele não se afasta da lei. Eu gostei de uma expressão
uma frase que diz assim: assim como a lua não se importa com os cachorros latindo para ela, assim o cristão não se importa com pessoas zombando dele pelo fato de ele ser um cristão. Os cachorros ficam latindo para a lua, mas ninguém se importa, a lua não se importa com isso. Não vai mudar nada na vida dela. Assim também é a vida do cristão. Por que isso não faz diferença? Por que isso não faz diferença? Porque ele se lembra dos juízos de Deus. Ele se lembra que Deus é um justo juiz, que Deus, ele vai trazer a punição na hora certa para todos aqueles que ferem a palavra do Senhor. Ele se lembra de que no início, lá em Gênesis, Adão, devido à sua transgressão da ordem divina, ele foi punido e teve que sair do paraíso. Ele se lembra de Caim, que foi condenado porque matou, foi o primeiro assassino da história, matou o seu próprio irmão. Ele possivelmente se lembra de Sodoma e Gomorra, que foram destruídos pelo fogo e que no futuro também haverá um grande julgamento, muito maior do que Sodoma e Gomorra, para todos aqueles que desobedecem, para todos aqueles que abandonam a Deus. Por isso, ele diz que se sente indignado com as pessoas que abandonam ao Senhor. Uma coisa importante dizer aqui é que ele não está indignado com as pessoas que são ímpias por serem ímpias. Não está indignado com aquelas pessoas que não conhecem ao Senhor e por isso estão em seus pecados. Ele está indignado com aquelas pessoas que conhecem a Deus, mas abandonaram ao Senhor. É interessante que essa palavra indignado, ela literalmente significa um sol quente. É uma palavra, na verdade, que vem dos árabes. É aquele sol quente que vem do deserto, meio-dia, de 40 graus, e bate no seu rosto. Ilustrando para nós, é quando você sai de moto, meio-dia, naquele calor que ninguém aguenta, e assim que você sai da sua porta e pega aquela rajada de vento quente que bate no seu rosto, e você fica se perguntando: por que eu moro aqui? Rapaz, que negócio terrível. Para que eu vim morar, no meu caso, para que eu vim morar num lugar tão quente como esse? Para que essa quentura toda? Essa sensação desse vento quente, dessa indignação, é o que acontece aqui com o salmista. Ele olha para aqueles que estão abandonando ao Senhor e se sente indignado com essas pessoas. Jonathan Edwards, comentando sobre esse texto, ele diz algo interessante. Ele diz algo mais ou menos assim, que se nós soubéssemos de um membro da igreja que não é verdadeiramente um cristão, que abandona a Deus em secreto, e que por isso o seu destino é o inferno, todos nós levantaríamos um lamento, todos nós choraríamos amargamente por aquela pessoa e faríamos de tudo para que ele se arrependesse e voltasse ao Senhor. Mas ao mesmo tempo, todos nós ficaríamos confortáveis, porque sabemos que o juízo de Deus virá na hora certa. A gente fica indignado com uma pessoa abandona Deus. E a gente fica se perguntando: o que nós podemos fazer para que aquela pessoa volte ao Senhor? Mas ao mesmo tempo, o que nos tranquiliza é saber: Deus é soberano. O juízo de Deus virá sobre os ímpios, o juízo de Deus virá sobre aqueles que abandonam ao Senhor. Aqueles que fazem mal, que passam a fazer mal àqueles que buscam de fato o Senhor. O texto aqui ele deixa bem claro, então, que toda a justiça de Deus, ela virá sobre os justos e sobre os ímpios. O que nos sustenta na provação é nos lembrarmos da promessa de Deus e do juízo de Deus.
Nos lembrarmos que as promessas de Deus irão se cumprir e que os juízos de Deus também irão se cumprir. Terceiro, versículo 54 a 56, o que nos sustenta na provação, na angústia, é nos lembrar do nome de Deus. Nos lembrarmos do nome de Deus. Olha comigo, 54 a 56, que diz assim: os teus decretos são motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Isto é assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Amém? Ele está encerrando então esta parte do Salmo 119, dizendo que os decretos de Deus são motivo da sua alegria, são motivo do seu cântico, enquanto ele está peregrinando. Talvez seja uma referência de que esse salmo ele foi escrito no período em que Israel estava exilado na Babilônia, e por isso estavam na casa da peregrinação, que seria então a Babilônia, o local onde estavam sendo como peregrinos, exilados. E ele faz isso, ele canta, ele louva ao Senhor, pois ele se lembra do nome de Deus. Olha comigo, novamente, o versículo 55, ele diz: lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. É interessante, meus irmãos, esse é um desafio grande, a ideia de lembrar do nome do Senhor, literalmente é lembrar do nome Yahvé. Yahvé, que seria uma tradução nossa, porque nós não sabemos como que é literalmente o nome de Deus, mas esse nome Yahvé, ele tem muitos significados, e a intenção é de um ser supremo acima de todas as coisas. E a ideia é, quando ele lembra do poder do nome de Deus, ele se acalma, mesmo na peregrinação, mesmo no meio da angústia. Tem até uma música, que canta os nomes de Deus, mas é interessante nós lembrarmos também que estes nomes descritos no Antigo Testamento, eles tinham resultados para nós, tinham propósitos para nós. Não somente o nome Yahvé, mas outros nomes em hebraico, que não tem nada de místico nesses nomes, mas são os nomes que as pessoas deram para Deus, para lembrar quem este Deus é. Por exemplo, quero listar apenas 5 nomes aqui. O nome El Shaddai, que em português é traduzido como Deus Todo-Poderoso. Então, quando você vê a palavra na sua Bíblia, Deus Todo-Poderoso, no hebraico, é o El Shaddai. Quando nós lembramos que o nome de Deus é o Deus Todo-Poderoso, nós lembramos que nada foge do controle do Senhor, que Ele detém todo o poder, e que mesmo naquele momento de angústia, calma, Deus está no controle. Segundo nome é o El Elyon, que é o Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo. Quando nós lembramos que Deus é o Deus Altíssimo, nós lembramos que não há autoridade acima da autoridade de Deus. E quando uma autoridade diz para nós: olha, não vai dar certo, eu estou mandando, isso aqui não vai dar certo, e Deus está dizendo, vá mesmo assim, a gente sabe que a autoridade de Deus, ela é superior. Quando muitas vezes autoridades tentaram impedir os servos de Deus de continuarem, e Deus dizendo, vai, porque eu estou mandando. As pessoas obedeceram, os servos de Deus obedeceram, porque eles sabiam que Deus é o El Elyon, é o Deus Altíssimo. Terceiro nome, Yahvé Jireh. Yahvé Jireh, que é o Senhor proverá. E nós podemos descansar de que dia após dia, como foi contado aqui no testemunho, o Senhor vai prover. O Senhor vai prover o alimento certo e necessário para nós. O Senhor vai prover o sustento certo para nós. O Senhor proverá. Quarto, Yahvé Shalom. O Senhor é a nossa paz.
nós encontramos paz em meio ao caos. Mesmo em meio a tantas angústias, nós podemos encontrar paz. Quinto e último nome, Yahvé Rafá, que é o Senhor cura. O Senhor tem o poder de curar. Nós podemos buscar principalmente a cura para as nossas almas em momentos terríveis. Por isso, achei interessante o Matthew Henry, comentarista, que ele parafraseia este versículo 55, que ele diz: lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite, e portanto observo a tua lei durante o dia. Quando ele vai dormir, ele se lembra quem realmente é Deus. E quando ele lembra do nome do Senhor, a sua alma se tranquiliza, ele dorme bem, e quando ele acorda, ele pode então servir ao Senhor com alegria. Se nós não pensarmos em Deus secretamente, não o obedeceremos abertamente. Se nós não pensarmos em Deus secretamente, nós não vamos obedecer a Deus abertamente. Nós percebemos que Jesus ele fazia exatamente isso. Durante a noite, muitas vezes, Jesus ia até o monte em secreto e orava para que no próximo dia ele pudesse servir ao Senhor com alegria. Nos lembramos principalmente lá em Lucas 22, 39 a 46, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras orando, e ali ele chorou até sangue, suou sangue. Mas ele diz: Senhor meu Deus, seja feita a sua vontade, porque a sua vontade é soberana. Então, ele vai para a cruz no dia seguinte. Quando os discípulos Paulo e Silas foram presos, lá em Atos 16, 15, assim que eles foram presos, quando chegou meia-noite, a primeira coisa que eles começaram a fazer, orar e cantar ao Senhor. Mas eles tinham sido presos, sim, mas mesmo em meio à angústia, uma prisão que não é nem como as nossas prisões, é uma prisão muito pior mesmo. E ainda assim, eles estavam ali, se alegrando no Senhor, cantando e orando ao Senhor. Meus irmãos, o que nos sustenta na provação é nos lembrarmos das promessas, dos juízos e do nome de Deus, pois assim receberemos consolo na angústia, conforto na indignação e alegria na peregrinação. Eu quero concluir este sermão citando uma música que eu gosto muito, para que nós possamos então aplicar esta música aos nossos corações, que é uma música de uma banda chamada Resgate, e o nome da música é Vou Me Lembrar. A ideia é, quando ele começa o primeiro refrão, falando sobre os fariseus, os que atacam a sua vida, e então, no segundo refrão em diante, ele fala sobre as coisas que ele pode se lembrar em momentos terríveis como esse. Ele diz o seguinte, então: lembre-se de quem gera das entranhas o seu povo, que valemos mais do que o mundo inteiro com o seu ouro, que aquele sacrifício é vivo e permanece sobre todos nós para sempre. Lembre-se de quem nos deu o próprio sangue como um selo, que homens vão e vêm, mas ele permanece eternamente. Que aquele que desceu é o mesmo que subiu e que nos levará para sempre. Momentos de angústia, meus irmãos, lembre-se. Lembre-se quem Deus é. Lembre-se das promessas de Deus. Lembre-se que um dia Deus vingará toda a injustiça, toda a perseguição. Lembre-se que um dia não vai haver choro, não vai haver ranger de dentes. Lembre-se que um dia Cristo Jesus morreu na cruz. E como a irmã bem diz, Jesus sofreu muito mais do que todos nós iremos sofrer algum dia. Na provação, na angústia, lembre-se, não se esqueça de Deus. Assim que você passar por algum momento de tribulação,
lembre-se de quem Deus é. Lembre-se das promessas, lembre-se dos juízos, lembre-se do nome de Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, peço a Deus que o Senhor nos ajude a nos lembrar das suas promessas, sabendo que nenhum dos filhos irá se perder e que o céu já é nos garantido. Nos ajude a nos lembrar dos teus juízos, que logo virão, e todo mal será punido. Nos ajude a nos lembrar do teu nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém. Amém.